Bom dia, bom dia, fico feliz com a sua companhia. Bom dia, fico feliz com a sua companhia. Fique comigo até às 8, fico feliz com a sua companhia. Fique comigo até às 8. Fico feliz com a sua companhia. Bom dia, fico realmente feliz com a sua companhia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje, gente, quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Está acabando o ano. Estamos chegando já na reta finalzinha desse ano, gente, mês 9, meu Deus, é muito rápido para passar. Então, se é rápido para passar, vamos aproveitar esse tempo, louvando, adorando o nome do Senhor, fazendo as coisas boas, aquilo que alegra os nossos corações e aquilo também que alegra os corações das pessoas. Vamos sempre tentar fazer o melhor, gente, ó, tentando a gente acerta no nome do Senhor Jesus. E nessa manhã, meu querido, minha querida, vamos adorar o Senhor com a nossa oração. Vamos adorar na manhã desse dia, que só tem coisas boas do coração de Deus para o nosso coração. E tudo que vem de Deus é muito bom. Então vamos aproveitar esse tempo que Deus está nos proporcionando, nos privilegiando, e vamos orar ao nosso Deus no nome do seu Filho Jesus. Meu Deus, meu Pai, Senhor do céu e da terra, Eterno Santo Todo-Poderoso, nesta manhã maravilhosa, que aqui estamos mais uma vez, Senhor, rendendo a Ti graça, louvor e adoração. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, eu estou grato a Ti e eu só tenho a agradecer, meu Deus, pela minha vida, pela vida da minha família. Agradeço a Ti pela vida de toda a minha parentela. Agradeço a Ti pela vida dos meus amigos. Agradeço a Ti, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, meus amigos. Deus, eu Te agradeço por uma noite abençoada que o Senhor nos deu. Deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Se não fosse o Senhor nos sustentando, não estaríamos aqui, ó Deus. E nesta manhã de glória, de maravilha, só temos a Te agradecer, Santo de Israel, porque Tu és tudo em nossa vida. Tu és tudo, Pai, Tu és nosso sustento. Tu é o nosso respirar, Tu é o nosso... Tu é tudo, Pai. Tu guia nossos passos a cada manhã. E nessa manhã, Deus, apresenta a Ti a nossa nação, abençoa a nossa nação. Deus, coloca a Tua mão de misericórdia, de salvação, de cura e de libertação sobre a nossa nação. Da mesma forma, Senhor, eu Te intercedo pelas nossas autoridades. Senhor, coloca a Tua mão, estende a Tua mão de cura, de salvação, de libertação, de misericórdia sobre as nossas autoridades, repreendendo tudo aquilo que não visa a Tua santidade. Homens e mulheres que o Senhor tem levantado nesse país, meu Deus, que o Senhor possa abençoar de forma grandiosíssima e da forma que só o Senhor sabe abençoar. E assim também apresento a Ti, meu Deus, as famílias enlutadas. Consola o coração dessas famílias. Deus, o pai desempregado, abre a porta do emprego e passa com ele, meu Deus, para que seja providenciado, Pai, o pão de cada dia para a sua família, para a sua casa. Deus, apresento a Ti, Senhor, meu Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão angustiados, Deus, aqueles que estão acamados, aqueles que estão, meu Deus amado, nas UTIs, aqueles que estão, Senhor, em coma, aqueles que estão sedados, Deus, entra com a ação de cura, de libertação, nesse corpo físico e espiritual, Pai, levantando dessa cama, meu Senhor, para que conte a Tua glória e o milagre, porque o Senhor é um Deus de milagre, e assim, Senhor, permaneça conosco, meu Pai, nesta manhã, nos orientando e falando através de nós, e que essa palavra falada seja, Senhor, alimento, meu Deus, para a minha alma, calço, Senhor, para os meus ossos. Ó Senhor, que seja, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, e amém, e amém, e glória.
Eita, glória a Deus, aleluia, gente. Bom demais poder estar aqui. Meu querido, minha querida, aniversariante do dia, aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja no Brasil, em qualquer lugar aí desse mundão abençoado, gente. Olha, eu desejo para você muita paz, muita alegria, muitas felicidades, muitos anos de vida e o melhor de tudo, muita saúde. Tudo pode ser bom, mas se não tiver saúde, gente, não conseguiremos regozijar e nos alegrarmos. Mas com a saúde, a gente consegue superar tudo. E a saúde não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus em nossas vidas, porque Deus jamais provou a doença, Deus jamais sentiu algo de dor. Então, é muita saúde para mim e para você. Meus parabéns pelo seu aniversário. E siga aí com muita paz. Siga aí realizando os seus sonhos. Que Deus possa, na manhã desse dia, chegar pertinho de você, você também chegar pertinho dele e o adorar em espírito e em verdade, porque ele assim o quer. E a palavra diz que Deus está procurando, sempre procurou, e hoje procura mais do que nunca, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu querido, minha querida, nesta manhã, meus parabéns pelo seu aniversário. E agora vamos de palavra de Deus, vamos ler? Hoje nós vamos ler a palavra do papai, a palavra do nosso Deus hoje, ela está aqui no livro de Amós. Vamos ler no livro de Amós, no capítulo 1, e o versículo, gente, por verdade, os dois capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Amós. A gente vai fazer uma meditação nesse livro, nesses capítulos. E eu creio que Deus ele tem algo do seu coração para o meu coração. E com certeza vai dar tudo certo. Porque quando Deus fala, quando Deus entra em ação, jamais dá errado. Por mais que nós, muitas das vezes, pensamos que está dando tudo errado, que não vai dar certo, mas Deus estando conosco, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, vai dar certo. Se temos Deus em nossos corações, tudo vai dar certo. Se estamos cheios de Deus, tudo vai dar certo. Se Deus está conosco, se nós estamos seguindo, com certeza vai dar certo. E aqui a palavra do Senhor, vamos fazer a meditação aqui e vamos ler alguns versículos simplesmente e depois a gente continua aí confirmando essa palavra de Deus no meu e no seu coraçãozinho. E eu sei que nessa manhã Deus tem palavra de salvação. Deus tem palavra de cura. Deus tem palavra de libertação para nós. E o que nós precisamos é estar na presença do papai, é regozijarmos dessa alegria, dessa coisa linda que vem direto para o meu e seu coração. Então, porque andarmos aí de cara tão espichadinha, de cara tão para baixo, se Deus está lá em cima e Ele está velando por mim e por você, então vamos adorar o papai. Vamos nos regozijar, nos alegrar nesse Deus tão grande, nesse Deus tão fiel, nesse Deus tão poderoso, que independente de qualquer coisa, Ele está conosco no nosso barco. Vem o vento e sopra para lá, sopra para cá, mas se nós estivermos aqui, cheio de Deus, nenhum mal vai nos suceder, certo? Então, vamos ler aqui, eu vou ler o versículo 1 até o versículo, vamos ver, até o versículo 5. E depois a gente continua lendo os outros e confirmando na palavra de Deus aquilo que o Senhor vai falar comigo e com você. O que é que diz aqui a palavra do Senhor? As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias,
rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse, olha só, gente, olha só, disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém para dará a sua voz. O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém e dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se ao cume do Carmelo. Olha só como Deus fala. E aqui, olha, versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Avé. E ao que tem o cetro de Betel-Edel, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui, diz o Senhor. Meu Deus, olha, gente, que palavra. Essa palavra aqui é uma palavra assim, uma profecia muito forte. Deus falando àquele povo e Deus dizendo que não tiraria o castigo, porque fizeram muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Olha só, Deus, mediante essa palavra de hoje, Deus colocou no meu coração um tema lindo para falar nesta manhã. Vazio de Deus. Quando as pessoas estão vazias de Deus, elas fazem as coisas todas ao contrário. Em vez delas fazerem o bem, elas fazem o mal. Por quê? Porque está vazia de Deus. Deus não está no coração dessa pessoa. Mas, quando Deus está no coração do ser humano, ele faz tudo diferente. Ele age de uma forma diferente, de uma forma maravilhosa, quando ele está cheio de Deus. Mas quando ele está vazio de Deus, faz tudo errado. No início, pode até ser bom. Quantas e quantas vezes pessoas aí, vazio de Deus, começam a fazer algo e parece até ser coisa boa. É semelhante ao inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele nos oferece banquetes bons, coisas boas, gostosas, aparentemente. E a pessoa vai gostando, vai saboreando, achando que é tudo bom. Só que no finalzinho, é tudo o contrário. Tudo o contrário. Então, é assim que as pessoas vazias de Deus fazem. Ela começa fazendo coisas aparentemente boas e até vai dando um sucesso, vai fazendo um sucesso. Mas, no final, é tudo errado, é tudo contrário ao que Deus quer. E é isso que Deus colocou no meu coração na manhã desse dia. Um tema lindo, vazio de Deus. Os servos de Deus que falharam moralmente não conduzem ninguém a um lugar melhor. Os servos de Deus, pastores, pastoras, missionários, missionárias, pessoas que servem a Deus, líderes que servem a Deus, quando eles falham moralmente, eles não têm como conduzir ninguém a um lugar melhor. Porque da forma que ele vai falando, que ele vai orientando, as pessoas sempre vê que ele não tem moral, que ele não tem caráter para falar aquilo ali. Ou que ele não tem moral, que ele não tem caráter para estar corrigido daquela forma. E assim as pessoas falam. Tem pessoas que dizem assim, quem és tu para falar dessa forma? Quem és tu para corrigir dessa forma? Por quê? Porque a pessoa, ela falhou moralmente. Ela falhou, ela não tem um caráter, ela não tem um testemunho, ela não tem uma vida com Deus para poder testemunhar de Deus,
para poder ensinar alguém e levar a algum lugar. Quanto mais o alto ou a alto, quanto mais alto o servo ou o líder subir, mais profundo deverá ser o desenvolvimento do seu caráter. É isso. Quanto mais a pessoa cresce em sabedoria, em Deus, mais ele tem que ter caráter. Quanto mais ele recebe de Deus algo, mais ele tem que ter caráter. Porque se a pessoa não tem caráter, não tem como ele ensinar alguém. Não tem como ele levar ninguém a algum lugar. Quanto maior for o privilégio exterior, maior deverá ser o caráter interior. Quanto mais nós temos privilégios dados por Deus, quanto mais nós crescemos na nossa vida, seja a vida física, espiritual, financeira, temos que ter caráter de todas as formas. Então, temos que ter o caráter aqui, no nosso exterior, mas aqui também no nosso interior. O caráter representará a vida interior de um servo de Deus, de um líder. Se não tem caráter, não tem como liderar. Se não tem caráter, não tem como servir a Deus. Se não tem caráter, não tem como estar cheio de Deus. Se eu não tenho caráter, eu não estou cheio de Deus. Eu posso até falar. É muito fácil falarmos e dizermos que estamos cheios de Deus. Dizermos que estamos fazendo a vontade de Deus. É muito fácil fazer isso. Agora, na realidade, é difícil. Mas que possamos nós nos representarmos como homens e mulheres de Deus, de caráter. E não simplesmente dizermos que temos, mas mostrarmos que temos realmente o caráter com a nossa forma de viver, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de nos expressarmos. Mostrar que temos um caráter, não para dizermos que somos melhores, mas para dizermos que temos Deus na vida e para dizermos que estamos cheios de Deus e não vazios de Deus. Porque quando estamos vazios de Deus, as coisas dão tudo o contrário. Deus, o Eterno, Ele julgou os antigos servos ou os antigos líderes destas nações. Por quê? Porque perderam seu caráter. Por isso que Deus julgou. Deus, ele julga a pessoa quando ela perde o caráter. Porque se nós temos o caráter, gente, de pessoas cristãs, se nós preservamos a nossa identidade cristã, com certeza Deus está em nossas vidas. Com certeza algo de bom acontece sempre em nossas vidas. Com certeza o nosso coração é preenchido com as coisas de Deus em nossas vidas. Então, por isso que eu e você precisamos sempre pedir ao Senhor que mantenha-nos em uma posição e que nós também venhamos a valorizar essa posição para que possamos ser homens e mulheres de Deus de caráter, para que não venhamos a falhar e sempre falhar. Porque a gente vê aqui que Deus, ele julgou as nações do passado, as nações, ou seja, os líderes antigos, as pessoas que já partiram para a eternidade. Deus, ele julgou essas pessoas desta nação, da época, por falta de caráter, perderam o caráter. E aqui a gente vê nessa passagem que nós lemos e ainda vamos ler alguns versículos que mostra realmente pessoas que perderam seus caráter, nações que perderam seus caráter. E por isso Deus a julgou de uma forma severa. E por isso Deus não retirou o castigo que a qual prometeu. E Deus, ele faz isso mesmo. Deus, alguém jamais vai impedir que Deus o faça qualquer coisa. Hoje nós já estamos vivendo muitas coisas acontecendo. A natureza se revoltando, como sempre, com a forma do homem viver, com a forma do homem ser. Nós vemos tantas coisas acontecendo hoje, em pleno século XXI, muitas coisas, mas
a gente vê a mão de Deus. A gente vê o agir de Deus na natureza. Por quê? Porque as pessoas estão agindo de forma que Deus não agrada. E Deus sempre foi Deus e vai ser sempre Deus. Deus é o poderoso, Deus foi no passado, Deus é no presente e Deus será no futuro. Sempre um Deus grande, sempre um Deus poderoso, sempre um Deus que faz tudo ao mesmo tempo e à mesma hora. Sempre um Deus que vela pelo seu povo. Sempre um Deus que está com as mãos estendidas sobre o seu povo. Mas aquele que está vazio de Deus, Deus vai fazer, sabe o quê? Estender o seu castigo. Deus vai fazer, sabe o quê? Cumprir com o que ele tem falado, com o castigo que ele tem falado. E aqui a gente vê aqui, ó, Damasco e a Síria. Damasco e Síria. Implacavelmente massacrou Gileade sem justa causa. Por isso, o que Deus diz? Não vou retirar o castigo de você. Você vai passar por isso. Vou castigá-lo, porque vocês massacraram, e sem piedade, Gileade, sem justa causa. Porque para fazer isso, tinha que ter uma justa causa. E a gente vê aqui, olha, a palavra de Deus aqui linda. Ó, começa aqui, ó. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilho de ferro, sem causa. Fizeram isso sem nenhuma causa, fizeram porque eram maus, fizeram por maldade mesmo. Por isso o Senhor diz, não vou retirar o castigo que eu coloquei diante de vocês. Isso vai acontecer. Por quê? Vocês estão fazendo isso porque está vazio de mim, diz a palavra do Senhor. As pessoas estavam vazio de Deus. Seu coração aqui, ó, não tinha nada de Deus. Tem uma frase que as pessoas sempre repetem e falam por aí, que eles dizem assim, que a mente vazia é oficina do inimigo. E isso até faz sentido, porque quando a pessoa está com a mente vazia, quando a pessoa está com o seu coração vazio de Deus, quando a pessoa está totalmente vazio de Deus, ela só faz as coisas erradas, ela só faz aquilo que não agrada a Deus, ela só faz aquilo que Deus abomina, que Deus odeia. Essa é a realidade. Então aqui o Senhor fala, por três transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Por quê? Porque eles agiram implacavelmente, massacrou Gileade sem justa causa. E aqui também a gente vê Gaza. Vamos lá, aqui também a gente vê Gaza. O que a palavra fala aqui? Olha o que o Senhor fala aqui também, ó, sobre Gaza. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Olha só, eu não vou retirar também o castigo de Gaza. Por quê? Porque eles estavam vazios de Deus. E eles, por estar vazio de Deus, eles tornou cativo um povo livre e o vendeu à escravidão. Por isso, não vou te retirar. Não vou jamais retirar esse castigo. Vou deixar e vai acontecer. Vou castigar vocês. Porque o que vocês fizeram? Fizeram aqui, olha, tornou cativo um povo que estava livre e o vendeu à escravidão. Por isso, não vou retirar o castigo. Aí o que ele diz aqui no versículo 7? Por isso, porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Não vou retirar esse castigo. Vou colocar fogo aí nos muros de Gaza e vai ser tudo destruído aí. Vai queimar os seus palácios, vai consumir tudo. Eu, o Senhor, falo isso e não retiro mesmo. E Deus não retira mesmo, gente. Deus não retira mesmo o castigo. E aí o que acontece? O que acontece aí? O que aconteceu? Porque Deus não tirou o castigo. Ele tocou fogo nos muros de Gaza e foi aí queimado tudo. E diz mais ainda o versículo 8. E exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon e tornarei a minha mão contra Ecrom. E o resto dos filisteus
perecerá, diz o Senhor Jeová. Olha só, não retiro, não vou retirar esse castigo por 3 ou 4 transgressões de Gaza, não vou retirar o castigo de forma alguma. Fizeram tudo errado, estavam vazios de Deus e fizeram tudo de forma que Deus não agradava. A gente vê aqui Tiro também. Vamos ver aqui. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Já pensou? Não vou retirar esse castigo aí de Tiro, porque eles ignorou o pacto de paz e de fraternidade, entregando os irmãos para ser mortos, outros para serem levados cativos. Gente, por isso que Deus não retirou o castigo, é por isso que o Senhor falou, eu não retiro o castigo de Tiro, não. Por quê? Porque eles, o que eles fizeram? Eles ignoraram o pacto. Eles não consideraram o pacto de paz e de fraternidade, levando as pessoas, entregando as pessoas para serem cativos, e não se lembraram da aliança dos irmãos, não se lembraram dessa aliança de paz, não se lembraram dessa aliança de fraternidade que eles teriam feito. Eles não se lembraram, eles não importaram, simplesmente levaram os irmãos para serem escravos, para serem cativos, entregou os irmãos. Não lembraram disso. Aí o Senhor diz, por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, meu Deus. A pessoa, vou lançar fogo em tudo, vou destruir o tudo, não vou tirar o meu castigo de forma alguma, porque vocês estão vazios de mim. Olha a palavra linda de Deus para o meu coração, para o seu coração. Que coisa maravilhosa que Deus coloca aqui, gente. Aí você pode dizer, missionária, isso é coisa maravilhosa. O Senhor falando dessa forma, sim, gente, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Às vezes nós estamos sentindo uma dor, uma coisinha ruim, e a gente fica, ai, Senhor, misericórdia, ai, Deus que dor, ai. Mas isso é Deus fazendo, e nós só temos que agradecer, é Deus permitindo. E nós só temos que agradecer, porque o Senhor está nos dando força para suportar essa dor. Está nos dando força para vencer essa luta. Está nos dando força para ultrapassarmos, para andarmos, está nos dando vitória, resumindo tudo, está nos dando vitória. Então, Deus faz isso. Ele fez e Ele faz, porque Ele é um Deus poderoso. Edom. Vamos ver aqui também Edom. O que Deus fala aqui? Olha Deus falando aqui, ó. Por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Olha, gente, o que Deus fala. Olha que palavra, meu Deus. Vai eu e você discutir com Deus, interrogar. Meu Deus, Deus é dono de tudo, Ele é o poderoso, gente. Nós só temos que obedecer e agradecer pelas graças que alcançamos. Ele diz aqui, por 3 transgressões, por 4, não retirarei o castigo. Por quê? Porque Edom atacou tribos de sua própria família sem demonstrar nenhuma compaixão. Por isso eu não vou retirar o castigo. Eles vão sofrer para aprenderem a respeitar, para aprenderem a ter um caráter, para aprenderem a respeitar, para aprenderem a ter compaixão, misericórdia. Aí o Senhor diz, não vou retirar de forma alguma o castigo que eu já falei que vou dar a eles, pelo fato deles terem atacado as tribos da sua própria família sem nenhuma compaixão. Então, o que o Senhor diz aqui? Por isso eu porei fogo a Temá, e ele consumirá os palácios de Bosra. Meu Deus, olha aí, gente, como Deus mostra o que Ele realmente faz
E ele faz. Não é simplesmente mostrar ou falar igual o ser humano. O ser humano fala muita coisa e às vezes não faz nada. Fica só na fala e não faz nada. Então, vamos falar e vamos fazer com Deus em nossas vidas. Isto é, fazendo cheio de Deus, o coração cheio do Senhor, as coisas boas nas nossas vidas e Deus fazendo maravilha em nossas vidas. Olha aqui, continuando. Amon. Vamos ver aqui Amon, o que Deus fala aqui a respeito dele. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Olha que coisa que dói, gente. Olha a pessoa vazia de Deus, o que essa pessoa faz. O que uma nação faz, uma nação vazia de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor está dizendo, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor está dizendo, bem feliz é a nação, ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque quando a nação, quando Deus se refere assim, se expressa assim, através da sua palavra, e a nação é essa nação assim, então com certeza essa nação é cheia de Deus. E quando essa nação é vazia de Deus, é isso que acontece. O que é que Deus fala? Eu não vou retirar o castigo. Por quê? Porque a nação é vazia de Deus. Mas quando é uma nação cheia de Deus, Deus assim o abençoa. E é uma nação bem-aventurada. É uma nação cheia da presença do Senhor. E aí nós só temos que agradecer. Então, Amon assassinou as mulheres. Amon assassinou as mulheres a fim de expandir seu território. Tem pessoas que fazem isso para crescer aos olhos de outras pessoas. Quantas e quantas pessoas no mundo em que vivemos hoje, eles tiram a vida de outras pessoas para mostrar o medo, para intimidar outras. Quantas pessoas fazem isso? Nesses mundos de guerra, nessas nações de guerra, eles fazem isso. Eles pegam o líder, eles torturam, eles fazem toda a atrocidade assim, ruim, com esse líder, mostrando para os liderados que eles podem, intimidando o grupo. Então isso acontece. Então foi isso que aconteceu. Eles assassinou as mulheres a fim de expandir o seu território, a fim de crescer, a fim que as outras pessoas, que os outros países ou as outras pessoas vissem ele de uma forma assim e temessem a eles. Mas uma coisa eu sei, que nós devemos temer a Deus. A palavra do Senhor diz que eu e você não temos que temer ao homem que mata a carne, que amedronta, que mata a carne, mas não tem o poder de matar o espírito. Nós temos que temer a Deus, que além de matar a carne, tem o poder de matar o espírito e ainda lançar no lugar de tormento. Então, nós precisamos temer a Deus e não ao homem. É claro que precisamos respeitar as nossas autoridades no Senhor. Respeitar as nossas autoridades e respeitar as leis no Senhor. Mas a partir do momento que a autoridade é contra Deus, que a autoridade é contra as leis de Deus, aí nós não temos que seguir isso. Aí nós precisamos romper essa barreira e continuar louvando e adorando o nome do nosso Senhor. Mas se não for assim, se não for nesse sentido, então vamos sim respeitar as nossas autoridades. Mas aqui Amon, ele se apresentou de uma forma e ele fizeram uma coisa muito cruel, gente, matando as mulheres grávidas, assassinou mulheres a fim de expandir o seu território. Olha só, gente, olha só aqui. O Senhor, por 3 ou 4 transgressões, não retiraria o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia e a sua ira despedaçou eternamente e retém a sua indignação para sempre. Amon. É Amon, eu estava lendo lá no versículo 11. Aqui o 13, olha só. Por 3 ou 4 transgressões dos filhos de Amon. E por 4 não retiraria o castigo, porque fenderam as grávidas, gente.
Fenderam as grávidas, mataram as mulheres grávidas. Fendeu o quê? Olha, cortaram elas, partiram elas. Porque quando fala fender uma fenda, cortaram as mulheres grávidas, mataram as mulheres grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso, não vou retirar o castigo de forma alguma. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Gente, que palavra poderosa de Deus, que palavra linda de Deus. Olha o que Deus fala, eu não vou retirar. Eles fenderam as mulheres grávidas, eles mataram as mulheres grávidas, a fim de que alguém o olhasse e que eles viessem se expandir, ou seja, que as pessoas viessem temer, amedrontando as pessoas. Isso são pessoas vazias de Deus, é nação vazia de Deus, é seres humanos vazios de Deus. Porque quando nós estamos cheios de Deus, nós sentimos a presença de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, nós levamos a palavra de paz às pessoas, levamos a palavra de cura, de libertação às pessoas. E é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Moabe, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, ou por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzi a cal. Meu Deus, não vou retirar o castigo. Queimar os ossos do rei, até os ossos reduzir a cal, ou seja, reduzir a cinza, até ficar o pó. Então eu não vou retirar o castigo deles, eles vão continuar, vai passar sim por isso. Vou castigá-lo, porque isso não é coisa que se faça. Deus é um Deus de julgar e ele julga retamente. Muitas das vezes falamos muito do amor de Deus. Ele ama realmente. Ele ama muito o ser humano. Ele ama tanto que ele preparou lugar, moradas eternas para os seres humanos quando sair dessa terra, que é um lugar eterno. Morada de Deus, mas essa morada de Deus é só para quem é cheio de Deus. Para quem é vazio de Deus, não vai nem chegar a conhecer. Mas quem é cheio de Deus vai morar nessa morada eterna com o Senhor, passando a eternidade. Ou seja, vivendo a eternidade. Porque a eternidade ela não passa. Quando se fala de eternidade, já significa que é eterno. Não passa jamais. Então, Moabe não demonstrou nenhum respeito pela liderança das nações vizinhas. Ele não demonstrou, Moabe não demonstrou nenhum respeito pelas nações vizinhas e não quis nem saber. E começou a fazer coisas horríveis. Por isso, porei fogo a Moabe e ele consumirá os palácios de Queriate. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Meu Deus, olha gente, olha só, é complicado. Deus não tira jamais essa indignação ou esse castigo. Cada um vai passar por isso, cada um passou por isso. E hoje, nos nossos dias, se nós errarmos também tanto, isso também vai passar por nós. Isso também vai acontecer conosco, com a nossa nação. Isto é, se estivermos vazios de Deus. Toda essa palavra aqui que o Senhor falou aqui para nós, essa palavra aqui que Deus falou e que está falando e que continua falando, é só pegarmos a Bíblia e lermos e vamos ver Deus falando. Todo esse castigo aqui, Deus cumpriu. Por quê? Porque aquelas pessoas, aquelas nações estavam vazias de Deus. Elas não estavam nem um pouco preocupadas com Deus e muito menos com o seu próximo, muito menos com as outras pessoas. Por isso que isso aconteceu. E o Senhor diz, não vou retirar o castigo. Isso vai acontecer. E continuando aqui, ele ainda diz, ó, no capítulo 2, isso aqui já é no capítulo 2, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Está vendo? O Senhor, não vou retirar esse castigo de Judá. Não vou tirar. Por quê? Porque deixaram se enganar.
Eles rejeitaram o Senhor, deixaram a se enganar e começaram a mentir. Eles mentiam, deixaram a se enganar. Antes eles começaram a mentir, fazer as coisas tudo errado e andaram errado. Por isso o Senhor diz, não vou retirar o castigo e porei fogo a Judá e ele consumirá os seus palácios de Jerusalém. Continua dizendo, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Já pensou? Não vou retirar o castigo. Vendem o justo por dinheiro para ser cativo, para ser escravo. Vendem o justo e o quê? E ainda, gente, olha só, vendem por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Meu Deus do céu, que falta de consideração com o seu próximo. E Deus, ele fala bem diferente. Ele diz assim na sua palavra, o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus, primeiro Deus, para nós sermos cheios de Deus, nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então, precisamos amar para sermos cheios de Deus e não vazio de Deus. Porque a pessoa que é vazio de Deus, acontece todas as coisas ruins com eles. Gente, olha só. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entre a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Por isso o Senhor diz, não vou retirar o castigo de Israel, porque eles fizeram tudo isso. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos adorar o Senhor, vamos adorar a Deus, vamos esquecer as coisas ruins, vamos ser cheio de Deus, cheio da unção do Senhor e não vazio de Deus, porque o tema hoje é falando sobre pessoas vazio de Deus, mas nós precisamos ser cheio de Deus e não vazio, porque vazio veio o castigo de Deus sobre nossas vidas e Deus não retira o castigo jamais. Ele não retira o castigo quando estamos vazios dele. Então vamos deixar assim, ó, Deus, enche o nosso coraçãozinho, enche, Senhor, o nosso coração aqui da tua graça, da tua paz, da tua unção, para que possamos viver felizes, para que possamos ser bem-aventurados, meu Deus. Então, na manhã desse dia, fique com essa palavra, guarde no seu coração e deixa Deus abençoar você no nome do Senhor Jesus. Que Deus, na manhã desse dia, possa nos trazer muita graça, muita força para podermos vencermos todos os mal e sermos cheios de Deus. Não vazio, cheio de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo soberano. Na manhã desse dia, eu te agradeço por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. De poder estar aqui, meu Deus, recebendo do Senhor esse grande privilégio, essa alegria, essa força que o Senhor concede a cada um de nós na manhã desse dia. Que essa palavra, Senhor, venha nos ensinar a cada manhã. Que se nós estivermos vazios do Senhor, com certeza algo de errado acontece. Mas se nós estivermos cheios do Senhor, as bênçãos do Senhor vai ser ministrada em nossas vidas, em nossa família, em meio à nossa parentela, aos nossos vizinhos e assim sucessivamente. A pessoa cheia do Senhor, cheia de Deus, faz as coisas e as coisas também contaminam os outros do lado bom, Senhor. E assim, permaneça conosco, nos dando aí essa quarta-feira zona abençoada, nos protege, nos guarda com as suas mãos, guia os nossos passos, Senhor, aonde quer que pisarmos, aonde quer que irmos, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Que Deus na manhã desse dia, com a sua infinita misericórdia, venha nos encher dele, nos encher da sua presença e que possamos a cada manhã ser uma bênção para Deus, para os nossos amigos, né, gente? Para os nossos irmãos. No nome do Senhor Jesus, fiquem com Deus e seja abençoado e a paz do Senhor Jesus.